Estamos de volta para você que não consegue largar esse vício maldito do videogame, é para você este programa. O primeiro já foi um sucesso e agora contamos novamente com a sua participação. Aqui é o programa Futebol Eletrônico. Na mesa de áudio, Marcos Treme. A produção é de Ismael Souza. Você conosco aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes. E vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Está participando pela primeira vez aqui no programa Futebol Eletrônico, Arthur Souza. Fala, Arthur, prazer tê-lo conosco. Olá, Mauro, olá, Cadu, Ismael. Meu destaque hoje vai para o FIFA 15, né, que não vai contar com clubes brasileiros. Essa foi a notícia que deixou todo mundo surpreso e decepcionado, né, porque nessa nova versão do jogo, nessa nova edição, na verdade, né, nós não poderemos jogar com nossos clubes, né, com Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense e etc. Mas os brasileiros que atuam lá fora estão confirmados. Agora eu quero dar as boas-vindas a ele que já participou da nossa primeira edição. É o mais experiente de todos os jogadores, é o mais viciado de todos. Agora não muito, né? Vai ter que dividir o videogame agora com a Beatriz. E daqui a pouco tá perdendo o videogame pra Beatriz também, né? Carlos Eduardo Macri, parabéns, papai. E, mais uma vez, prazer tê-lo conosco. Valeu, Mauro. Grande abraço pra você, pra todos do futebol eletrônico. Já fui mais viciado antes do nascimento da minha filha e já tava diminuindo a frequência e agora vai ser ainda menor a minha participação nos videogames e computadores do Rio de Janeiro afora, tanto também na casa de amigos. O meu destaque, até pra pegar esse gancho do Arthur Souza, né, o meu é também com isso, e acredito que eu vou ser a corrente que vai contra o que todo mundo tá achando, né, que é ruim ter o time do futebol brasileiro e tal. Pra mim não faz a menor diferença, já não jogava com times do Brasil mesmo, até pela distância técnica, né, dos jogadores dos times brasileiros com que a gente pode fazer com Kroos, Messi, Cristiano Ronaldo, James Rodrigues, não dá pra fazer com Hernani, Alexandro, Paulinho, com Dória, Bolívar, Júnior César, enfim, só pra citar de Botafogo e Flamengo alguns. E como no jogo a gente tem que tentar fazer o que a gente não consegue fazer na prática, eu preferia sempre jogar com Cristiano Ronaldo a jogar com o Alexandro. Enfim, pra mim não muda tanto, não chego a achar que é uma grande perda no FIFA 15 e também acho que no fim das contas, até quem vai contra essa ausência, né, de times brasileiros vai continuar jogando com a mesma frequência, só vai mudar o time. Agora eu quero falar com o nosso produtor. Nos outros programas, a galera te ignora, mas aqui você tem voz. Aqui você tem voz, Ismael Souza. É isso mesmo, Mauro. Um abraço ao Arthur, ao Cadu. É isso mesmo, meu destaque não pode ser diferente. Vai pro FIFA 15 sem brasileiros. Eu acredito que não vai ser uma grande baixa, como o Cadu falou. Vai ter... Eu sempre joguei com os clubes europeus. Muito difícil jogar com o clube brasileiro. Ainda mais que eu jogo online, Ultimate Team. Portanto, meu time não tem nenhum brasileiro, não tem nenhum jogador que atua no futebol brasileiro. Vai ter o escudo que vai fazer falta, que no Ultimate Team a gente usa bastante, o uniforme. Inclusive, eu quero passar aqui, quem quiser me desafiar no Xbox 360, vou deixar aqui minha conta na live, é ISM43L. Portanto, se tiver alguém para me desafiar online no Xbox 360, pode adicionar que vamos jogar aí algumas partidas. Tá bom, poderoso você, poderoso. Então vamos lá, o assunto principal hoje não poderia ser outro senão a ausência dos clubes do Campeonato Brasileiro no FIFA edição 2015. O game de futebol que é o mais popular aqui no Brasil, inclusive. E justamente para a gente falar a respeito dessa situação e repercutir o que aconteceu e se tem volta, a gente vai falar agora com ele que é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual. É verdade, você que está nos escutando e que acha que nem existia essa confederação, mas ela existe e com jogadores federados. Edivaldo dos Santos Júnior é presidente e cofundador da confederação. Prazer tê-lo conosco, Júnior. Como é que foi recebida pela comunidade de futebol digital e virtual da ausência dos clubes brasileiros na nova versão, na nova edição do jogo FIFA? Então, pegou todo mundo aí de surpresa, né?
Não foi não foi visto com bons olhos, né? As comunidades dos gamers realmente acabaram trazendo uma imagem negativa pro FIFA 15, em virtude dessa ausência dos clubes brasileiros, né? Agora, qual o impacto que isso pode ter no mercado? A repercussão foi muito negativa. Eu acredito que vai ter uma boa perda em relação à versão anterior do jogo. Porque até então, na versão anterior, o FIFA foi muito superior aos demais concorrentes, né? O Pro Evolution Soccer principalmente. E nessa versão, o Pro Evolution já tendo os clubes brasileiros, ele já dá um passo na frente, inclusive no mercado dos novos jogadores, do público mais novo, né? Que de repente, na hora de optar por um jogo, vai ver seu clube do coração na plataforma e vai querer tá comprando o jogo em virtude até da nacionalidade do jogo, com certeza. Isso é verdade. Agora, você mencionou o fato da superioridade do FIFA com relação ao PES. Dá para passar para a gente alguma porcentagem nesse sentido com relação aos jogadores aqui do Brasil? Olha, eu acredito que pelo menos uns 20 a 30% devam migrar novamente para o Pro Evolution Soccer nessa versão, em virtude da falta dos times nacionais no jogo. O que realmente é uma perda considerável. No mais, qual foi a avaliação do público com relação aos primeiros contatos com essa nova versão do FIFA? Então, tem sempre a expectativa do novo jogo ser muito melhor que o anterior, né? Em relação à impressão do jogo, foi bem satisfatória a melhora, né? Tanto do PES quanto do FIFA. Porém, eu acho que o que vai pesar realmente na compra de um mercado novo ou daquele público não é o profissional que leva isso a sério, que quer disputar torneios. A nacionalização no jogo vai pesar bastante pro Pro Evolution Soccer. E tivemos recentemente a Copa do Mundo da FIFA de PlayStation, onde o Rafael Forte chegou entre os 8 melhores colocados na competição. E justamente por conta dessa proximidade do mercado brasileiro com FIFA, que seria interessante essa sequência da participação dos clubes brasileiros, até como uma espécie de celeiro de novos jogadores que possam chegar nesse patamar, né? Com certeza, né? Então, o futebol já está no sangue do brasileiro. E agora você tem uma Copa do Mundo muito recente, né? Campeonato brasileiro a todo vapor e a gente ter essa falta dos clubes brasileiros como sequência de um trabalho que já vinha sendo muito bem feito, eu acho que vai ser muito negativo nos primeiros meses, principalmente após o lançamento do jogo. Acho que tem que correr atrás para o próximo ano não cometer esse erro e tentar recuperar esse mercado que talvez ela... Na nota emitida pela EA Sports, a justificativa foi que não houve um acerto financeiro com os clubes. Aí a responsabilidade maior é de quem? É da desenvolvedora do jogo ou a dos clubes em si? Eu acho que foi uma falha até na comunicação e no fechamento do contrato há anos atrás, né? Onde a responsabilidade não foi colocada no contrato para os clubes e a EA ficou sem ter como agora colocar isso dentro do contrato, né? Então às vezes foi uma falha de comunicação que acabou gerando uma falha no contrato e hoje ela se precaveu não colocando os clubes nacionais no jogo. E nós tivemos também a situação envolvendo o PES, um mundial que aconteceu vamos dizer assim, no berço do futebol virtual do Brasil, e nós conseguimos a exemplo do que aconteceu no mundial da FIFA de PlayStation, né, mundial FIFA,
no Mundial do PES, o Brasil também conseguiu chegar entre os 8 melhores do mundo. Qual a avaliação que foi feita a respeito dessa classificação brasileira? O Brasil ele sempre vai muito bem, tem uma expectativa muito boa com os jogadores que são classificados, e eu acho que falta um pouco ainda a parte psicológica. E acho que a gente tem grandes jogadores, né, tanto um quanto o outro, ganharam dos principais jogadores que enfrentaram, né, tanto no PES quanto no FIFA. Os 2 jogadores ganharam dos atuais campeões mundiais, e até de certa forma fácil. E na hora da determinada fase da competição acabam psicológico afetando para uma colocação melhor. Lembrando que Alonso de Farias e Valber Mendes foram os representantes brasileiros no Mundial do PES. O exemplo que a gente já falou, que o Rafael Fortes foi o representante no Mundial do FIFA. Agora, como é que fica essa situação? Porque, por exemplo, eu conversei com o Rafael e com outros jogadores brasileiros que participaram efetivamente da Copa do Mundo do FIFA 2014. E a principal queixa é que existe um incentivo ainda muito maior dos jogadores, principalmente os europeus, com relação aos jogadores brasileiros, que ainda é uma coisa um tanto incipiente, um tanto amadora aqui no Brasil. Como é que a gente está conseguindo reverter essa situação? Então, a gente tem buscado novos campeonatos, né, com novas parcerias para que novos jogadores surjam e o nível de competição aqui seja muito mais profissional do que vem sendo feito, né? Até então, realmente o jogador que quer praticar, tem que desembolsar dinheiro para estar custeando as viagens, para estar competindo. Então essa parte de patrocínios nas nossas competições ainda é bem amadora. Porque pelo que a gente pôde fazer de observação, enquanto um jogador brasileiro de alto nível, ele disputa 20, 30 partidas por dia, porque tem que fazer treinamento, né? Como se fosse um futebol mesmo profissional. Um jogador lá fora, às vezes, faz 200, 300 partidas no dia, ou seja, ele se dedica integralmente a isso. Ele não pode ter uma atividade paralela, quando aqui no Brasil ainda existe essa situação. O cara, ele tem uma profissão e ele se dedica paralelamente ao jogo, né? Lá, os jogadores europeus, eles já conseguem sobreviver só disso, né? Exatamente. Lá fora eles já têm o patrocínio, onde eles têm esse tempo e ganham para estar treinando. Aqui no Brasil realmente o esforço de cada jogador, até tirando o tempo né, da parte profissional para estar se dedicando e dinheiro da própria renda para estar custeando suas competições. Em quanto tempo você acha que a gente consegue compensar essa defasagem com relação principalmente aos jogadores europeus? Eu acho que hoje em dia o Brasil já tem um mercado muito forte na parte de gamers, né? Eu acredito que em mais 3 a 4 anos aí a gente já vai ter um incentivo maior por parte das produtoras dos jogos que já estão visualizando o Brasil como um potencial para estar investindo ainda mais, né? Acho que essa falha que houve talvez na versão do FIFA, ele vai sentir e vai ver que o mercado brasileiro ainda é um dos mais promissores do mundo, se não o mais, né? Que aqui toda pessoa que tem um videogame acaba, um dos primeiros jogos, se não for o primeiro, é comprar o videogame com um jogo de futebol. Eu acho que em mais 3 ou 4 anos a gente já vai ter uma visão melhor para ver que tem que incentivar os campeonatos, os jogadores, para que isso se torne realmente algo profissional aqui, que é um incentivo para eles mesmos, né? Eles vão estar investindo em algo que vai trazer frutos em termos de melhorar no mercado, dando um incentivo a pessoas que pratiquem, que joguem e a cada ano vão consumir os jogos deles.
Conta pra gente um pouco, Júnior, como é que foi essa história desde o início, desde 2005, quando você ajudou a fundar a Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual? Quais foram as principais dificuldades nesse sentido? Então, eu já organizo o campeonato aí desde o PlayStation 2, desde 2001, 2002, e a gente começou a ter um número cada vez maior de praticantes. Em 2005 a gente teve algumas federações surgindo. Em 2005 a gente fundou a confederação. Em 2006 a gente fez o primeiro campeonato brasileiro, já com participação de 15 estados, né? Os 128 jogadores vieram a Brasília e a gente fez o primeiro campeonato brasileiro. E a partir daí a gente teve um aumento gradativo de número de jogadores a cada ano. No começo foi algo como buscando o patrocínio dos investimentos próprios mesmo, né? Então era muito difícil, e com o passar dos anos a gente foi começando a mostrar para novas empresas que era importante esse mercado de competição, de campeonatos. E o número de jogadores foi só aumentando. Hoje a gente tem um bom número de jogadores, os campeonatos já ocorrem anualmente, de uma forma mais fortificada, né? A gente teve a Copa PlayStation esse ano, que ocorreu em 10 estados, em 10 etapas em 8 estados, e foi um sucesso, e espero que próximo ano a gente continue com a Copa PlayStation e selecionando o jogador para o Mundial de uma forma muito mais oficial, tanto da Sony quanto por parte da Konami, que é importante a gente manter esse crescimento a cada ano. São mais de 10 mil jogadores federados, realmente o número é impressionante. Agora, o jogador amador que está acompanhando a gente nesse momento, que está nos escutando aqui pela Bradesco, que ele quer participar, ele quer ser mais efetivo, ele quer se federar, ele acha que tem condições de se tornar profissional, como é que ele tem que fazer? Quais são os passos? Então, primeiramente, ele pode entrar pelo site da CBFDV, né, Confederação Brasileira de Futebol Digital Virtual, está entrando em contato com a gente para estar buscando a federação mais próxima, para estar se filiando e participando dos campeonatos regionais. E classificando no campeonato regional, possivelmente indo para uma etapa nacional e quem sabe numa etapa mundial. Existe já um calendário definido, por exemplo, como a gente tem no futebol real, né? Os estaduais são disputados no início do ano, a partir de abril, maio, nós temos o Campeonato Brasileiro até dezembro. A gente tem um calendário nesse sentido. Qual é a programação até o fim do ano no que diz respeito às competições? Então, o calendário é muito sujeito ao fechamento com os patrocínios, né? Para a gente ter os locais, as datas. E na mudança do jogo, a gente começa a programar essa nova versão. Geralmente os campeonatos acontecem a partir de dezembro, janeiro, né, as etapas regionais e as finais nacionais. A Copa do Brasil, que seria a disputa para a vaga do Mundial, em maio, aproximadamente, e o Campeonato Brasileiro em setembro, né? Então, o calendário, a programação é mais ou menos essa. Então a gente vai ter ainda o Campeonato Brasileiro na versão anterior, do 14, né? E a partir de fevereiro, de novembro, que a gente vai estar com o calendário fechado para a versão 2015. A gente sempre tem essa visão, né, infelizmente, arraigada com o passar do tempo, de que o jogo de futebol virtual videogame, de uma maneira geral, é coisa de nerd e é pouco saudável. O que alguns estudos já mostraram que é o contrário, que inclusive aguça o raciocínio, a aptidão e a capacidade de compreensão e absorção de informação e até estimula a memória. Já existe nesse sentido uma mudança de que é uma prática saudável realmente, que já esse
desvincular do vício a coisa da prática do jogo de videogame? Sim, hoje em dia não tem mais o nerd jogando, somente o nerd jogando videogame, não. Acho que todas as pessoas, né, praticam ou de forma amadora ou profissional, já jogam videogame, né? Antigamente você tinha como, coisa de nerd, igual você citou, mas hoje em dia não. Acho que todas as pessoas profissionais de diversas áreas, né, que praticam nos nossos campeonatos mesmo, são estudantes de faculdade, ou formados, ou pais de família. Antigamente tinha um campeonato de videogame para um público mais infantil, né? Tinha essa visão. De nosso perfil, nosso público está na média de 25 a 28 anos. Então já é um público já com formação já total, né? Já nível superior já concluído. É bem diferente do público que a gente tinha anos atrás. Bom, eu conversei com o Edivaldo dos Santos Júnior, ele que é presidente e fundador da Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual. Júnior, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando ao longo de quase uma década, né? E que a gente consiga avanços ainda maiores neste sentido e que o Brasil, a exemplo do que acontece no futebol real, também consiga seus títulos mundiais no futebol virtual, porque talento a gente tem aqui no nosso país. Com certeza. Eu quem agradeço o espaço, Mauro, e um abração a todos. Quem quiser, então, competir aí, começar um nível mais profissional, partir para novos eventos, campeonatos, é só entrar no nosso site, da cbfdv.com.br, né, da Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual, e está se informando nos próximos campeonatos, abrindo as vagas, as inscrições, a gente vai estar divulgando lá, e quem sabe aí a gente não tem uma nova promessa para o próximo ano. Aí então a participação de Edivaldo dos Santos Júnior, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Digital e Virtual, conosco aqui no Futebol Eletrônico da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E aí o ponto principal, né, destacado por ele, a previsão de que teremos algo em torno de 20 a 30% de migração do FIFA para o PlayStation. Aliás, do FIFA para o PES, o que já seria suficiente para igualar hoje a disputa entre essas duas plataformas, hein, Ismael? Isso mesmo, e lembrando que no Twitter, o presidente aí do PES, da Konami, que é a produtora, já afirmou que vai ter os times brasileiros, que vão ter os times brasileiros no PES, e já convocando os jogadores a migrar, fazer essa migração do FIFA pro PES, Mauro. E vamos agora à interatividade, a galera participando e interagindo conosco. A gente até agradece porque houve uma participação muito boa na nossa primeira edição, a galera entrando por telefone, entrando também pelo Facebook, através dos nossos canais de interatividade. Arthur Souza, fala pra gente quais são os canais em que a galera pode participar. Vamos lá, Mauro. Quem quiser falar conosco pode usar o nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o nosso Twitter, que é o @Bradesco FM Rio, telefone 22950046 e o nosso WhatsApp 964338136. Aí então, você querendo participar, é só entrar em contato aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A gente vai para um rápido intervalo, mas não acabou não, hein? Depois do intervalo, vamos debater a perda dessa situação, a ausência dos clubes brasileiros no FIFA 2015. Esse assunto ainda vai render muito. Aguarda só, fica com a gente. Bradesco Esportes.